Muito bem, meus amigos, nós vamos então iniciar efetivamente esse nosso ano letivo, porque na semana passada foi aquela primeira semana após o nosso recesso de fim de ano, e então nós fizemos a leitura de algumas publicações, de alguns artigos publicados por Kardec na Revista Espírita. Falamos um pouquinho sobre as atividades dos espíritos, falamos bastante sobre os romances espíritas, que foram temas que Kardec trabalhou a partir de 1865, 66, quando começaram a surgir os primeiros romances na França. Então a gente leu bastante sobre isso, os comentários, críticas e tudo mais. Então a partir dessa semana a gente começa com os nossos estudos dentro do nosso roteiro programado dos livros da codificação, que nós estamos estudando o livro A Gênese, que é o livro que a gente vai estudar, continuando a estudar de segunda e quarta-feira, e o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando de terças e quintas, e aí dando continuidade, naturalmente, ao nosso livro Fonte Viva para fazer o nosso estudo do Evangelho no Lar, às sextas-feiras. E como nós tínhamos conversado no ano passado, terminando um desses dois livros, aquele que terminar primeiro, vai dar lugar a algumas obras que nós já estávamos pensando, como por exemplo, dentro da sequência, nós temos aqui 3 livros que são muito interessantes, que vale a pena a gente estudar. São livros que vão complementar de uma forma significativa tudo aquilo que nós estudamos na codificação. Livro, por exemplo, como Devação do Invisível, que foi o primeiro livro publicado pela Dona Ivone do Amaral Pereira. Depois o livro Dramas da Obsessão, o Devação do Invisível foi publicado em 1862, o Dramas da Obsessão em 64, que esse livro com uma contribuição primorosa de Dr. Bezerra de Menezes, e depois Recordações da Mediunidade, que foi publicado em 1868. Não sei se a gente vai estudar os 3 livros, a gente vai pegar primeiro esse livro Devação do Invisível, que é um livro muito interessante, e dependendo da forma como ele desenrolar, se a gente conseguir tirar um bom proveito, porque é um livro que tem textos longos, tem um bom conteúdo, mas são textos longos, então não sei como é que a gente vai conseguir desenvolvê-lo, se vai ser assim proveitoso para esse método de estudo que nós temos aqui no Pautalk. Mas se der tudo certo, a gente vai continuar estudando então as demais obras dela, as 3 principais obras, mais uma vez Devação do Invisível, Dramas da Obsessão e Recordações da Mediunidade, que traz uma experiência grandiosa da Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estudamos também obras de Leon Denis, vimos ali também que foi muito proveitoso, foram proveitosos os nossos estudos. Então a gente vai tentar assim, porque a codificação, como a gente já fez ali o estudo abrangente sobre todas as obras de Kardec, não somente sobre aquelas obras, mas outras obras também, Então, legal, Dudu, legal, se está dando tudo certo, então beleza. Verdade, Brás, é um livro significativo. Então, assim, a gente vai aguardando, terminando então esse nosso livro, a gente vai passar para essas obras dela também, E depois, tem outros tantos livros que vão oferecer para nós um conteúdo importante para o estudo doutrinário aqui para nós. Muito bem, então. Voltando então aqui ao nosso roteiro original, deixa eu pegar aqui rapidamente. Nós então vamos iniciar a partir de hoje. Nós terminamos o capítulo 14 do livro A Gênese, que tratava dos fluidos. Vimos ali todos os aspectos dos fluidos e tudo mais, tá certo, então. Beijo, Nancy. Então vimos sobre os fluidos, falamos ali sobre vários temas abordados por esse capítulo. E agora a gente entra no capítulo 15, que são os milagres do Evangelho. Dentro do o título do livro A Gênese, o título completo é A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Então vimos ali a parte da Gênese, que é aquela parte mais técnica, fazendo um paralelo com a Gênese bíblica. Kardec se deu ao trabalho de fazer ali várias observações, várias ligações entre aquilo que é visto dentro de uma interpretação
religiosa da Bíblia e aquilo que a nossa ciência, inclusive, né, com a necessidade de fazermos atualizações, já que a ciência do século XIX, né, foi já ultrapassada e muito com tudo aquilo com todos os conhecimentos que o século XXI traz para nós, e certamente teremos mais no futuro também para aprendermos. Então fizemos algumas atualizações, alguns comentários e tal, e agora a gente entra na parte de milagres e predições segundo o Evangelho. Então a gente lembra que estudando os Evangelhos de Marcos, Mateus, João e Lucas, nós temos ali experiências vividas por Jesus que são para nós exemplos, né, dos ensinamentos morais que ele trazia, mas há a necessidade de nós fazermos também uma análise cuidadosa daquilo que era apresentado, para não cairmos no fantástico, no espetacular, não perdermos aquele aspecto principal da doutrina espírita, que é a racionalidade. Então nós vamos estudar várias passagens. Aqui Kardec fez uma listagem logo no início, né, ele coloca dos milagres do Evangelho. Nós temos ali observações preliminares, faz ali algum comentário introdutório para nós. Depois ele fala dos sonhos, das estrelas dos magos, dupla vista, fala sobre as curas, sobre os possessos, as ressurreições, Jesus caminha sobre as águas, transfiguração, tempestade aplacada, bodas de Canaã, multiplicação dos pães, bodas de Caná, né, multiplicação dos pães, tentação de Jesus, prodígios por ocasião da morte de Jesus, aparição de Jesus após a sua morte e o desaparecimento do corpo de Jesus. São todos esses temas que Kardec separou. Segundo, né, a sua análise, são os temas mais polêmicos para serem estudados dentro do Evangelho. Isso porque traz para nós uma interpretação fantasiosa, como eu disse para vocês no início, e ela acaba afetando para aqueles que procuram estudar esses fatos ou as passagens de Jesus dentro de uma visão mais racional, quando se depara com essa interpretação mais fantasiosa, mais miraculosa e tudo mais, acaba então tirando o devido valor dos ensinamentos que Jesus trouxe dentro do campo moral em virtude de uma interpretação equivocada. Então pode dizer, por exemplo, assim, para que eu vou ficar prestando atenção naquilo que Jesus falava, por exemplo, no Sermão do Monte, ou em outras passagens em que o ensinamento moral era o principal foco, se eu estou falando de alguém que caminha sobre as águas? Falando de alguém que nasceu através de um milagre do Espírito Santo, ou alguém que morreu e depois subiu aos céus e desapareceu. Para aqueles que analisam esses fatos a partir de uma base científica, acaba então desconsiderando esses fenômenos e, ao mesmo tempo, também desprezando os ensinamentos morais que são tão importantes para nós. Não pelo fato de Jesus ter trazido esses ensinamentos e se tornado um grande representante das religiões cristãs aqui no mundo, né, ou sendo, na verdade, aquele que traz a base dessas religiões, e dessa forma nós acabamos não dando valor ao seu ensinamento, que é um ensinamento universal. Não é um ensinamento de Jesus, ele não veio falar alguma coisa que só ele sabia, alguma coisa que dizia respeito somente àquilo que ele acreditava. Ele falava sobre uma lei universal, sobre uma lei natural, que todas as religiões trazem, e nós não podemos então desprezar a mensagem pelo fato do mensageiro não ser aceito em virtude dos relatos que foram apresentados sobre ele. Então a doutrina traz para nós hoje, né, o que Kardec selecionou desses pontos polêmicos, será para nós então analisarmos esses fatos do passado, a partir dessa visão doutrinária, dessa visão científica. Kardec também traz algumas interpretações a respeito daquilo que ele entendeu, que ele compreendeu naquela época. Eu, particularmente, tenho uma resistência muito grande de fazer estudos do Evangelho, então nós vamos aqui vivenciar um desafio, porque ao ler uma passagem do Evangelho, como por exemplo, multiplicação dos pães, como transformação da água no vinho,
como caminhar sobre as águas e dentre outros fenômenos, né, no meu ponto de vista, ele acaba sendo um fato que eu não dou muito valor, né, a esses fenômenos. Primeiro porque naquela época era muito comum os milagres serem criados, serem inventados, serem relatados para poder valorizar a crença. Era uma disputa entre tribos, era uma disputa entre religiões daquele período, então era natural que aquele que escrevia um determinado fato, ou descrevia um determinado fato, ele trazia ali também a sua contribuição de exageros. Depois nós temos ali as próprias traduções, que acabaram também tirando uma parte significativa daquilo que foi escrito realmente. Então, com o passar do tempo, desde aquelas épocas para cá, nós tivemos ali outros autores que foram interpretando, criando novas palavras, né, que são os neologismos, trazendo ali interpretações para poder valorizar aquilo que acreditava. Então, na verdade, quando a gente lê hoje, eu vejo dessa forma. Quando você abre uma Bíblia, um Novo Testamento, e você lê aquilo que está escrito, a pergunta é, você está lendo aquilo que de fato aconteceu, ou você está lendo aquilo que foi interpretado, modificado, manipulado com o passar do tempo? Então, pelo sim, pelo não, se é um fato ou se não é um fato, eu prefiro, como Kardec mesmo orienta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, me atender ali à lição moral, aos ensinamentos morais, que é o que realmente interessa para nós. Se caminhou sobre as águas, se não caminhou, se multiplicou pão, não multiplicou, isso não tem valor nenhum para nós hoje. Se isso aconteceu, nós temos leis que podem explicar. Se isso não aconteceu, acabou sendo criada uma fantasia, que todo mundo fica muito mais preocupado com o homem que anda sobre as águas do que aquilo que ele disse. E o que vai de fato fazer com que nós nos transformemos em espíritos mais elevados, em espíritos melhores, mais evoluídos, mais esclarecidos, vai ser ouvir aquilo que foi dito e não ficar deslumbrado com aquilo que aconteceu. Porque na atualidade não é diferente. Nós, dentro do meio espírita, vemos então todos os estudos dos fenômenos mediúnicos, aquilo que acontece na vida comum das pessoas, aquilo que acontece dentro das instituições espíritas, até mesmo dos milagres que são descritos, que acontecem nos templos das mais variadas religiões. Muitas vezes todo mundo fica deslumbrado, nossa, você viu aquele milagre que aconteceu? Acreditar nesse milagre, presenciar esse milagre, ficar deslumbrado por aquilo que foi visto, não vai fazer a pessoa ser melhor ou pior. Ela vai continuar sendo aquilo que ela é. Agora, se ela ouve uma lição, ouve uma instrução e aplica isso na sua vida, modificando a sua conduta, isso vai fazer a diferença. Então a resistência que eu tenho é exatamente ficar preocupado com aqueles fatos do passado que muitas vezes foram exagerados. De pensar, por exemplo, se a concepção de Maria foi dada pelo Espírito Santo ou se ela teve uma relação absolutamente natural com o seu esposo e engravidou através dos métodos naturais, isso não vai acrescentar nem diminuir nada no valor do exemplo moral que Jesus representou. Então é nesse ponto que eu quero passar para vocês, para a gente não ficar preocupado com esses detalhes, e Kardec vai trazer algumas explicações que muitas vezes ele mesmo dá a opinião, que não é uma opinião que seja convincente, mas é o modo como ele interpretou, é o modo como ele compreendeu. Então, assim, nós vamos também ouvir a opinião de Kardec, que não é uma opinião definitiva. Então, estudaremos, leremos, daremos aqui também a nossa opinião a respeito, mas o que interessa para nós é exatamente aquilo que o Evangelho passa em termos de ensinamentos morais, que é o mais importante. Tá certo? Deixa eu ver aqui. O que vocês colocaram aqui? Deixa eu voltar um pouquinho. O Brás colocou, né? Dizem que os 4 evangelhos que temos foi escolhido já no século I, né? Não, Brás, é difícil a gente fazer alguma interpretação, fazer assim alguma interpretação daquilo que aconteceu há quase 2000 anos. Houve muita politicagem, a gente sabe disso, nós temos os evangelhos que são os canônicos. O evangelho canônico é aquele que é considerado o evangelho oficial, né? Então, eles foram escolhidos, eles foram montados, eles foram traduzidos. Nós lembramos, estudando um pouco da história da Igreja Católica, nós tínhamos nos mosteiros, né, os famosos monges copistas,
eram aqueles monges que tinham uma única especialidade: copiar os textos evangélicos. Então eles copiavam, faziam cópias e cópias e cópias e iam distribuindo, até que, né, surgiu ali a grande contribuição de Gutenberg, né, criando a imprensa, né, a máquina de imprimir, e aí então nós começamos a fazer essas impressões. Então esses copistas traziam do latim, do aramaico, do árabe e coisa e tal, então muita coisa foi modificada e nós não temos elementos históricos. O evangelista, por exemplo, ele não escrevia, ele não colocava a data em que ele fez uma tradução. Ele simplesmente copiou, aquilo ficou solto e pronto. Lucas, por exemplo, foi uma personagem que falou sobre Jesus, mas que não teve contato com Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, sabia da sua existência, viveu ali, né, a sua vida dentro da medicina, né? Lucas foi um médico, né, segundo livros que falam, que trazem a biografia dele. Então não teve contato. Então, assim, do século I, do século II. Então, esses detalhes, eles são muito esparsos, não temos fatos que possam comprovar isso. Então, mais uma vez para nós, tudo aquilo que foi dito em termos de ensinamento moral é algo valoroso. Então vamos nos apegar a isso. Né? Agora, quanto àquilo que Kardec trouxe, essa preocupação que ele teve do livro A Gênese de falar sobre a criação do universo segundo a interpretação bíblica, aqueles fatos de, por exemplo, do dilúvio, de milagres de Jesus, foi um trabalho que ele fez para poder explicar a Bíblia a partir de uma outra interpretação. Isso era significativo no século XIX. Para nós, do século XXI, isso não faz diferença nenhuma. A gente lê, por exemplo, lá sobre Adão e Eva, vê sobre tudo isso, né? Até mesmo as próprias religiões tradicionais que estudam essas obras já não interpretam dessa forma tão fria e tão simplista como é passada dentro daquela mitologia hebraica. Então nós estamos estudando hoje um tema que tem pouco valor para nós, entendemos aqueles fatos do Evangelho, e isso por uma questão de roteiro daquilo que foi apresentado nessa obra. Mas certamente no século XIX, quando Kardec tinha que enfrentar e desbravar um novo caminho, que era dominado pelas crenças protestantes, pela crença católica, e até mesmo pela própria ciência que se opunha à interpretação religiosa, numa época em que tinha Inquisição, isso era importante. Nos tempos atuais, não. Nos tempos atuais, para nós, hoje, a gente tem tantas informações sobre isso, a nossa ciência está tão clara, a doutrina espírita está tão bem desenvolvida, que nós podemos ver esses fatos com absoluta naturalidade. Então, o nosso estudo é para cumprir um roteiro, para entendermos o pensamento de Kardec na época, aquilo que ele enfrentou, e também, claro, satisfazer a nossa curiosidade sobre esses fatos, mas não como eles sendo algo fatal para ser estudado. Nós precisamos entender o que isso aconteceu. Não é o nosso caso. Nós vamos ler, vamos entender, vamos satisfazer a nossa curiosidade, vamos, assim, tirar assim, algumas dúvidas a esse respeito, mas isso não tem um efeito mortal sobre nós, né? Diferentemente do que acontecia na época de Kardec, quando ele tinha que mostrar para as pessoas que aquilo que era interpretado não era um milagre, uma fantasia, mas era algo que podia ser compreendido a partir de leis que começavam a ser reveladas. Então é assim que nós vamos estudar essa segunda parte agora do livro A Gênese. Então, como eu falei para vocês, tenho essa dificuldade de ficar me apegando a esses fatos do passado, por eles não terem tanta importância para mim, né, da forma como eles são relatados, mas então vamos aqui estudar para dar nossa interpretação. Kardec então aqui, né, bom dia pessoal, bom dia professor. Kardec então ele começa com observações preliminares, né, então ele vai fazer aqui uma pequena introdução daquilo que é trazido para nós, né. Deixa eu só complementar aqui o que vocês escreveram, que eu li lá em cima que o Brás trouxe e não li o complemento. Aqui, né, o Elcio colocou, né, havia ainda o evangelho falado oral. A gente falava, né, dos evangelhos canônicos, aqueles 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, João e Lucas. Depois nós tivemos também agora os evangelhos apócrifos, né, que são aqueles não oficiais. Aí tivemos ali o evangelho de Judas, evangelho de Maria Madalena, evangelho de outros evangelhos que foram sendo descobertos com o passar do tempo, então que trazem informações, inclusive, que são bastante contraditórias
com aquilo que foi considerado oficial pela Igreja. Lembrando sempre que todos esses livros eles foram montados, né? Se eu não me engano foi São Jerônimo, que era um sacerdote da Igreja Católica que se incumbiu de organizar a Bíblia no formato que nós temos hoje, e isso rendeu a ele esse título, né? Esse título de, de canonização. Virou um santo em virtude do trabalho que ele fez. Então ele foi montado, ele foi organizado, houve aquele grupo de estudiosos dos textos, viram qual era melhor, qual era pior. Tanto é assim que nós pegamos a Bíblia católica, apostólica romana e uma Bíblia evangélica, nós temos diferença de livros. Se eu não me engano, a Bíblia católica ela tem mais livros do que a Bíblia evangélica. E a pergunta é, peraí, mas se as duas são a palavra de Deus, por que a palavra de um tem mais texto do que a palavra do outro? Então isso foi montado, foi organizado. A Bíblia nada mais é, né? O termo Bíblia vem de coleção de livros. Bíblia, biblioteca. Então é uma coleção de livros que foram juntando, colocando numa determinada ordem, foram montando de acordo com a linha de pensamento que se tinha naquela época. Estamos falando do século III, século IV, século V. Então, na verdade, foi um livro montado para apresentar uma determinada doutrina no formato que eles queriam. Né? Então, temos ali os canônicos, temos os apócrifos, e temos também, inclusive, né, como o Elcio lembrou aqui em cima, né, aquele evangelho que era falado ou oral, chamado de Boa Nova, né, chamado de Evangelion, né, que estão ali proclamada por Cristo e pelos discípulos. O emprego da palavra e seus derivados provém do verbo evangelizomoai, né, da Septuaginta, nas seguintes passagens do Velho Testamento. Né? Ele tem uma passagem ali de Isaías e tal. Então, de um modo geral, como a gente vê, o próprio judaísmo, durante muito tempo, assim como o próprio Alcorão, também, que é um livro muito importante, né, da religião islâmica, que aliás é a base da religião islâmica, e nós não podemos dispensar essa religião, já que ela é a segunda maior religião do planeta depois do cristianismo. E se o cristianismo se separar em religiões católicas e evangélicas, a religião islâmica se torna a maior religião do planeta, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de seguidores. Então, no caso dos ensinamentos trazidos no Alcorão, ele era passado durante muito tempo de uma forma verbal. Não havia ainda textos, as pessoas decoravam e ficavam contando essas histórias em suas reuniões e tudo mais. Então, assim como aconteceu com o Alcorão, também aconteceu com o judaísmo, também aconteceu com a própria Bíblia, trazendo ali os ensinamentos do cristianismo. Todo mundo acha assim, que encontrava-se Bíblia no século III, no século IV, no século V, na Idade Média, da forma como hoje nós encontramos uma Bíblia que você compra pela internet. Sem falar que os próprios textos bíblicos eles eram em latim. Foi a partir de Martinho Lutero, no final do século XIV, que começou a fazer a tradução da Bíblia em latim para o alemão. E depois começou a se traduzir também para outras línguas. Então uma pessoa que não conhecia latim, que não era uma língua natural que ele tinha, ele acabava então simplesmente não tendo acesso àquilo que a Bíblia tinha. As missas eram rezadas em latim, a Bíblia era escrita em latim. E latim falavam quem? Os latinos, aqueles que estavam em Roma naquele período, mas e quem morava fora daquela região? Simplesmente não tinha acesso. Então não era algo tão fácil assim de se trabalhar, e esse livro foi muito manipulado com o passar do tempo, a ruptura que aconteceu, interpretações que foram trazidas, traduções que foram feitas. Né? Segundo aqueles estudiosos, que o Hermes lembrou ali em cima, nós temos mais de 34 versões de Bíblias traduzidas com autores diferentes. Só dentro da doutrina espírita nós tivemos ali acho que 3. O Haroldo Dutra Dias fez uma tradução, o professor Severino Celestino fez uma outra tradução, tivemos ali mais um outro escritor espírita que também fez outra tradução. Dentro do próprio meio espírita nós temos traduções diferentes, que mudam muito pouco, felizmente. Né? E até mesmo nas argumentações também são problemáticas, porque nós temos aqueles que são os estudiosos
da Bíblia na religião católica, na religião evangélica e também na própria doutrina espírita. E quando você vai consultar esses tradutores, eles falam, não, eu peguei os textos originais lá em Israel, conversei com um rabino que sabe fazer tradução, todos eles falaram. E mesmo assim as Bíblias saem diferentes. Todo mundo foi na fonte, todo mundo viajou para o Oriente Médio, todo mundo já estudou sobre esses idiomas, todo mundo usa dicionário e mesmo assim as Bíblias não saem iguais. Por isso, então, a gente se apegar demais a esses detalhes acaba, então, fazendo com que nós tenhamos muito mais divergências, discordâncias, do que entendimentos, do que uma convergência de pensamento. Então, fiquemos principalmente focados nos ensinamentos morais e vamos estudar essas interpretações simplesmente para satisfazer ali a nossa curiosidade. E voltando um pouquinho aqui, deixa eu ver... o Brás colocou também, pode ter pesquisado um pouco sobre a história dos concílios católicos, né? Fiquei com a pulga atrás das orelhas. Não, Brás, os concílios nada mais eram do que reuniões da alta cúpula da Igreja Católica para tomar decisões. Então o próprio catecismo católico, que fala sobre a perfectibilidade dos papas, sobre os dogmas, o céu, o inferno, o purgatório, lembrando que os evangélicos não aceitam os purgatórios, não aceitam o purgatório, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno e fica aguardando o juízo final. Já os católicos acreditam no purgatório, que é aquele lugar intermediário onde aqueles que são pagãos, onde aqueles que estão esperando o julgamento ficam. Né? Então nós temos ali várias situações que foram tomadas, concílios que decidiram sobre reencarnação, nós tivemos ali concílios que decidiram sobre as práticas ritualísticas dentro da igreja. Tudo isso foram decisões tomadas politicamente. Então, se você tinha um papa que propunha aquela ideia, muitos interesses, Wagner, principalmente naquela época dessa base de formação da igreja, nós tínhamos regiões na Europa, regiões no Oriente Médio, que nem sabia qual era o nome do papa. Não tinha comunicação, não tinha internet, não tinha nada. Então o Papa assumia lá o trono do apostolado da igreja, esse Papa morria, ninguém ficava nem sabendo quem ele era. Então era um jogo político, era um jogo econômico, era um jogo de interesses, era uma época em que a humanidade ainda se encontrava presa em valores muito primitivos. Né? Então tudo isso influenciou na montagem dessa obra. E por isso, né, que nós tivemos ali depois uma reforma religiosa a partir de Martinho Lutero, que lutou pelos valores reais dos ensinamentos de Jesus. Tivemos depois uma contra-reforma para poder combater esse mesmo tipo de mudança. Depois tivemos a Inquisição como medida dessa contra-reforma, a Igreja com proibições de livros, né? Vocês se lembram ali do famoso Index Librorum Prohibitorium, que era o índice de livros proibidos que a Igreja proibia que qualquer católico lesse, e se lesse ele era punido como herege. E nesses livros temos livros de filosofia, livros da doutrina espírita. Se vocês pesquisarem na internet a relação de livros, que até hoje existe, vocês vão ver que o livro da codificação espírita se encontra registrado nesse índice. Aí depois nós tivemos ali uma diminuição da intensidade dessas perseguições, e depois a Igreja Católica se tornou aquilo que ela é hoje, uma instituição preocupada realmente com os seus valores, e não mais com aquela influência política que tinha naquela época. Né? O Brás colocou o maior prejuízo que os ocidentais teve, né, foi de não ter o Bhagavad Gita como guia junto com o Evangelho de Jesus. É aquela questão política que eu falei, né, Brás? Porque as religiões, para poder se expandir numa determinada região, ela precisa então afastar aquelas que viriam como sendo concorrentes como opositoras. Então essa parte do Oriente Médio, essa parte principalmente do continente indiano e mais a parte da Ásia, acabou sendo influenciada exatamente porque a religião católica, o cristianismo de um modo geral, começou a se desenvolver a partir do Ocidente. Saiu ali de Jerusalém, foi para todas aquelas regiões onde o próprio Paulo de Tarso começou a divulgar, chegou até Roma, onde se estabeleceu. Enquanto ela foi se expandindo para o Ocidente, o Oriente acabou tendo essa resistência.
Então, não somente a Bhagavad Gita, que difundia os ensinamentos dos Vedas, que transformou o hinduísmo, nós tivemos também o próprio budismo, que criou resistência para impedir que o hinduísmo se proliferasse na China, no Japão, na Mongólia, em outros países. E até mesmo o catolicismo, quando ele conseguiu entrar na parte da Ásia, ele entrou ali com a parte ortodoxa, que era o catolicismo, né, a Igreja Católica ortodoxa, a grega, a própria russa. Então, quer dizer, isso aí foi uma briga de religiões para conquistar espaço, porque a fé, na verdade, era algo que era passível de manipulação. E quem era líder e podia manipular e ter esse poder todo, a gente sabe que o poder corrompe qualquer um. Então, inicialmente, as religiões começaram a se expandir em virtude do interesse político e do domínio de poder, não pela preocupação de esclarecimento espiritual das pessoas. Naquela época, e lembrando isso que não era algo... Eu sempre falo para vocês que quando acontecem essas coisas erradas, que nós percebemos na história, nós não podemos condenar aqueles que naquela época erraram. Porque, na verdade, eles estavam tentando fazer o certo do jeito deles. Era um nível evolutivo, era a visão que eles tinham naquela época, e certamente, dentro desse entendimento de reencarnações que nós temos, nós éramos aqueles seguidores também daquela época. Então eles erraram naquela época, então para chegarmos naquilo que nós temos hoje, foram errando, a dor foi surgindo, as consequências foram surgindo, as transformações foram surgindo e tudo mais. Então tudo veio a seu tempo e tudo mais. Agora a gente começa a entrar numa fase de maior espiritualização, que é exatamente essa época de transição planetária que nós estamos vivendo hoje, saindo muito mais do interesse mundano e começando a entrar agora nos interesses espirituais. O Tic-Tac colocou, né, parece que a promessa do Consolador foi a única coisa que não foi manipulada na Bíblia, né? Mas ainda assim, Tic-Tac, quando você fala promessa do Consolador, quem é o Consolador? A doutrina espírita vai levantar a mão e falar assim: o Consolador prometido foram os ensinamentos trazidos por Jesus. Fala isso para um católico ou para o evangélico para ver se eles concordam. Então até mesmo essa promessa está sendo interpretada sem dúvida nenhuma. Para nós, para o nosso entendimento, chegou o momento do Consolador prometido. Os judeus estão esperando o Messias chegar até hoje, porque Jesus é visto como um profeta, não como um Messias. Para aqueles que aceitam Jesus como sendo aquele Messias prometido, ele vai ainda enviar o Consolador que não chegou ainda. A volta de Jesus ainda não aconteceu. Para nós espíritas, a volta de Jesus veio através da manifestação dos espíritos. Então até mesmo essa promessa do Consolador ainda está aberta a discussões assim fervorosas, né? Algo bastante complicado. Os espíritos doutrinadores que endossam o Evangelho seriam espíritos das trevas disfarçados de iluminados, segundo a interpretação daqueles que não concordam com o Espiritismo sendo o Consolador prometido, vem dessa forma. Ironizam, criticam, apontam, perseguem. Então, quer dizer, nada ainda está aberto. Então, se nós nos pegarmos ainda essa politicagem mundana, essa politicagem terrena, nós nos esqueceremos daquilo que é o mais importante, daquilo que é o mais valioso, que são os ensinamentos morais trazidos por todas as doutrinas. E é aquilo que a gente fala sempre. Hoje nós vemos as religiões se afastando porque elas se preocupam com aquilo que elas têm de diferente. Se elas se preocuparem com aquilo que elas têm de semelhante, com aquilo que elas têm de semelhante, aí nós vamos perceber uma união global no nosso planeta, né? Então, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Sim, faz parte da evolução, não tem dúvida. O Elson lembrou aqui, né, o Papa Clemente V foi levado sem possibilidade de debate pelo rei francês para residir em Avignon, né? Então, o Paris também, a França também foi ali a sede da Igreja Católica durante um tempo, né? Então, isso, né, aconteceram tantas coisas que a gente acaba ficando até desgostoso de falar sobre a estrutura religiosa que nós temos. Mas faz parte desse processo de crescimento. Primeiro a gente começa a ser movidos pelos instintos, depois pela razão e depois pelo sentimento verdadeiro. Estamos saindo agora dessa parte dos instintos e estamos entrando na razão. E temos ali os flashes dos sentimentos que começam a nos direcionar. Né? O Tic-Tac colocou, né, os que não viram o Consolador presente na festa de Pentecoste continuam esperando a promessa. Então você vê, né, cada um vai esperando o seu momento, né? Então
Você fala para o muçulmano, né, o que você acha de Jesus como sendo ali o Messias, aquele que é o representante divino? Eles vão dizer assim, não, Jesus é um bom profeta, mas Mohammed é o cara. E aí, como é que a gente vai ficar debatendo essas coisas? Ficar debatendo o sexo dos anjos, enquanto o tempo passa, os ensinamentos estão aí aos nossos olhos e nós simplesmente não nos preocupamos com isso ainda, né? O Wagner colocou, né, mesmo porque nosso entendimento ainda é muito limitado, em realidade nada está fechado, principalmente se tratando de assuntos espirituais. É o que a gente começa, né, o que a doutrina traz para nós hoje, ela é uma nova visão, é aquela pequena abertura que começa a apresentar para nós uma realidade do mundo espiritual. Né? O fato de nós sabermos que existe um mundo espiritual, que você pode reencarnar, que existe ali a mediunidade como recurso de comunicação e tudo mais, lei de causa e efeito e coisa e tal, dá a impressão de que nós abrimos assim o livro do universo e desvendamos todos os mistérios. Né? Que nada, a gente conhece essa informação há 150 anos. Há um pouco mais de 150 anos. E é tão jovem essa informação, a gente sabe tão pouco ainda, né, que nós precisaríamos... Porque pensemos bem da seguinte forma. Nós tínhamos uma visão, né, do mundo espiritual a partir das crenças que nós abraçávamos nas nossas encarnações anteriores. Então nós íamos para o mundo espiritual, voltávamos, tínhamos ali uma visão, voltávamos para cá com a mesma crença, com as mesmas ideias e tudo mais. Hoje, pode ser, por exemplo, que essa nossa encarnação atual seja a primeira vez que nós estejamos tendo contato com essas informações. Se nós, por acaso, tivéssemos tido a sorte de, na encarnação passada, lermos alguma coisa, aprendido alguma coisa e coisa e tal, nós estamos então reforçando aquilo que já foi aprendido. Mas para a esmagadora maioria de nós que somos espíritas, essa é a primeira vez que a gente começa a acreditar nessas coisas. Porque até então nós acreditávamos no Espírito Santo, acreditávamos no céu, inferno, purgatório, acreditávamos na virgindade da Virgem Maria, fazíamos as nossas confissões, e de repente nós estamos aqui, olha só, reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, lei de causa e efeito, Jesus como sendo um missionário e não mais Deus aqui presente. E agora nós vamos voltar para o mundo espiritual, terminando aqui a nossa encarnação, nós vamos chegar no mundo espiritual olhando o mundo espiritual como de fato ele é, ou pelo menos com esse pequeno entendimento que nós temos. Porque é aquele mico que eu já falei para vocês, né? Nós espíritas temos essa pretensão, a gente vai desencarnar e aí a gente abre os olhos, vê aqueles espíritos em volta e a gente fala assim, ó, deixa comigo que eu já sei de tudo, não precisa me falar nada aqui no pautal que eu aprendi um monte de coisa lá. Aí os espíritos falam, meu Deus, dá um remedinho para ele que ele não entendeu nada. Quer dizer, a gente começa a frequentar, ter contato com essas pequenas informações e a gente acha que descobriu o segredo do universo. É como se nós tivéssemos agora aprendido a ler e escrever. E nós vamos chegar no mundo espiritual começando a fazer uma nova interpretação. E ainda tem essa, Elcio, dependendo da forma. Né? Dependendo da forma como você, onde você reencarna, o que você faz. Então, como eu falei para vocês, para muitos de nós, essa é a primeira vez que a gente ouve falar nessas informações. Na encarnação passada, provavelmente, a gente falava que Kardec era um endemoniado possuído que estava falando besteira. Porque as nossas crenças nos levavam a pensar dessa forma. Aí voltamos para o mundo espiritual, tivemos que reaprender tudo de novo, voltamos para cá. E nós estamos falando nós, espíritas, estamos pensando assim, mas o espiritismo, comparado com aquilo que o mundo acredita, o espiritismo é um grão de areia. Fazendo aquela estatística que a gente já conversou, o último censo que foi apresentado, nós temos aproximadamente 25 milhões de espíritas no planeta. 25 milhões para um universo de mais de 7 bilhões de pessoas. O espiritismo, para muitos, se você vai em algum outro país que tem ali uma crença enraizada já, ele vai dizer que o espiritismo é uma seita que surgiu ali de maluco. Para nós é a chave do universo, para eles nós fazemos parte de uma pequena seita, que não tem expressão nenhuma no mundo.
E dá para imaginar então a luta que os espíritos estão tendo para disseminar essas novas ideias, essas novas realidades, para essas crenças que já estão cristalizadas em grande parte do nosso planeta. Então nós vamos voltar para o mundo espiritual agora, vamos reencontrar os espíritos sem medo, sem susto, vamos trabalhar pela nossa programação reencarnatória, vamos começar a fazer uma nova visão, ter uma nova visão aqui do nosso planeta e vamos programar a nossa reencarnação a partir desses novos conhecimentos. Então, quer dizer, a nossa próxima encarnação vai ser muito mais proveitosa do que essa, porque essa, como eu disse para vocês, pode ter sido a primeira vez que nós estamos ouvindo falar disso, e na outra encarnação nós já vamos chegar sabendo. Falar sobre doutrina espírita, falar sobre as bases da doutrina espírita vai ser algo para nós absolutamente natural. Porque nós já chegamos assim, ó, eu já reencarnei, entre aspas, como um espírito espírita. Então, inicialmente, nós desencarnamos como um católico, como um evangélico, depois nós reencarnamos com a ideia católica evangélica, conhecemos a doutrina espírita, começamos a modificar. Vamos desencarnar como espíritos espíritas e vamos reencarnar depois como espíritos espíritas com mais conhecimento. Olha só as mudanças acontecendo, inicialmente na nossa própria cabeça. Esses espíritos que estão chegando, participando desse processo de transição planetária, de transformação planetária, eles já estão trazendo essa bagagem de conhecimento. De pensar, por exemplo, como um espírito como Emmanuel, reencarnando no nosso meio, ele já vem como espírita. De pegar a Joana de Ângeles, por ter o conhecimento que ela tem, por ser aquilo que ela é, ela já reencarna trazendo todo esse conhecimento. E nós chegamos aqui trazendo ainda crenças enraizadas do passado. O Wagner colocou lá em cima, em minha opinião, estamos presos à matéria, né? Que em geral queremos saber o que fomos da reencarnação passada, mas nunca o que fizemos no mundo espiritual antes de reencarnar. É a visão que a gente tem ainda do mundo material, né? É essa visão que a gente tem, mas a gente começa a mudar agora. A gente quer saber a nossa reencarnação passada por curiosidade. No futuro, a gente vai pegar a nossa reencarnação passada e vai utilizá-la como base para novas programações, para novas mudanças. Então, como eu falei para vocês, né, é a primeira vez, você está abrindo agora o seu livro de reencarnação. Então você não está preocupado com o que você fez, quais as consequências morais. Você corre lá para o índice para saber assim, ó, quem eu fui, onde eu vivi, se eu era rico, se eu era pobre, se eu era famoso, se eu era um desconhecido. Não é isso que todo mundo quer? Ah, eu queria tanto fazer uma regressão de memória para saber o que eu fui na encarnação passada. Será que eu fui um príncipe? Será que eu fui um gari? Será que eu fui um rei? Será que eu fui Cleópatra? Não é isso que as pessoas buscam? Então, na verdade, a ideia de reencarnação, ela ainda existe para nós em termos de curiosidade. Curiosidade infantil, Norma. Essa curiosidade infantil é natural, porque é a primeira vez que a gente está lidando com isso. As pessoas são curiosas. Olha, eu nunca pensei nisso. Agora a coisa é tão verdadeira. Essa novela que está passando agora, novela na Rede Globo, falando sobre reencarnação, está despertando nas pessoas uma visão que até então estava adormecida. Então é natural que a primeira coisa que você faça é despertar aquela curiosidade. Tem alguns filmes que a gente assiste que pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida simples, ou uma pessoa que é pobre, e de repente ela tem contato com o universo milionário. Então é aquela criança que entra numa limusine, a primeira coisa que ela faz é ficar apertando o botão, abrindo porta para saber o que tem dentro, botando a cabeça para fora. Aquele cara que sempre andou de ônibus, de repente ele está num jatinho. A primeira coisa que ele faz é ficar mexendo ali nos botões para ver como que funciona. Ele não quer saber da tecnologia do avião, para onde que ele pode ir com aquele avião, a velocidade do transporte, ele quer apertar botão, porque ele nunca viu aquilo. E é então aquela criança na loja de doces, né? Chega lá e começa a se lambuzar. Então nós estamos primeiro tendo esse contato, satisfazendo a nossa curiosidade, começando assim a tirar aquelas nossas pequenas dúvidas. A partir da próxima encarnação nós vamos começar a ter um proveito melhor. Porque aí sim a gente vai pegar todo esse conhecimento. Já acabou a curiosidade? Já brincou bastante? Já ficou brincando de eu sei de tudo, que o universo me pertence? Acabou esse fogo todo? Então tá, agora senta aqui que a gente vai conversar sério. E é assim que as coisas funcionam. Então estamos nessa fase de aprendizado, nessa fase de despertamento.
Hermes colocou para nós aqui, né, se a pessoa já não fala mal da religião do outro, é uma certeza que está no caminho da doutrina espírita. Né? Quando eu estive na Suíça, visitei fábrica de chocolate. Tristeza, né? Pois é, haja tentação. Né? Então é assim que a gente vai aprendendo. É um processo longo, é um processo demorado, é um processo que vai exigir de nós muitas renúncias, principalmente renúncias das nossas próprias crenças, das nossas próprias certezas, das nossas convicções, e nós vamos perceber que aquilo que era uma convicção não é tão convicto assim. Nós acreditávamos que é assim. E no mundo de hoje está cheio de exemplo disso. Você conversa com uma pessoa que tem ali uma determinada crença, para ela aquilo é uma certeza absoluta. Ela tem o seu momento dos seus rituais, dos seus sacramentos, dos seus momentos de louvor, ela fala como se aquilo fosse não. Para ela aquilo é uma certeza absoluta. Assim como para nós é uma certeza absoluta. Para onde você vai quando você desencarnar? O que você vai fazer no mundo espiritual? Você já começa a criar imagens, lembrar daquele livro, já começa a fazer o seu planejamento, o que você vai fazer, quando você vai fazer, como vai ser a sua próxima encarnação. Então, quer dizer, nós estamos agora vivendo aquilo que nós estamos aprendendo, enquanto que aqueles que aprenderam uma outra linha filosófica vão também criar essa mesma imagem. Então para nós parece que é uma coisa tão óbvia, né, de você falar assim, nossa, mas se você pegar um livro que faz um relato do mundo espiritual, isso mostra o que vai acontecer com todo mundo. Meu Deus, mas por que todo mundo não lê esse livro para ter essa certeza? Por que as pessoas não leem, por exemplo, um livro como O Céu e o Inferno e fala sobre aquelas entrevistas que Kardec fez com outras pessoas? Isso é tão óbvio. Aí você fala para uma outra pessoa, por exemplo, para alguém que utiliza a Bíblia como algo que é básico, eles vão ler a Bíblia e falam assim, meu Deus, aqueles caras espíritas ficam acreditando falar com o espírito, por que eles não leem a Bíblia? Ela é tão clara, ela é tão óbvia. A verdade está tão aqui na cara das pessoas, por que eles ficam lendo aqueles livrinhos de espírito falando? Quer dizer, é a minha visão contra a dele. Então a gente lembra que ninguém convence ninguém. São as pessoas que se convencem a partir da sua maturidade. E nós estamos amadurecendo também. Não tenhamos essa pretensão de falar de doutrina espírita, falar de espiritismo, já é para nós o suficiente. Nós estamos, mais uma vez, estamos tendo muitas vezes o primeiro contato com essas informações. O espiritismo ele se apoia na doutrina moral de Jesus, tico-teco, tá? Então, se você pegar a Bíblia toda, a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, o que interessa para nós é assim, o que Jesus disse em termos de ensinamentos morais. É isso que o Espiritismo utiliza. O resto é tudo informação religiosa que não faz diferença. Então não é na Bíblia, se apoia nos ensinamentos morais de Jesus, né? No Novo Testamento. Então a Bíblia não é tudo, né? A Bíblia você vai falar sobre os profetas do passado, você vai falar sobre as guerras do passado, sobre leis, por exemplo, como Levíticos, Deuteronômio, isso tudo é Bíblia. Né? Então a gente fala específico da Bíblia, aquela parte do Novo Testamento, e nesse Novo Testamento sobre os ensinamentos morais, somente isso. Isso é o que é mais importante. Valeu, Zé. Um grande abraço. Tá sim. Né? Então, de um modo geral, é isso que nós temos que pensar. Tá? Essa que é a visão que interessa para nós. O Wagner colocou, né? Kardec colocou isso logo na introdução do Evangelho, né? O ensino moral, exatamente para evitar esse tipo de polêmica. Né? Porque onde foi, quando foi, o que aconteceu, isso tudo são fatos que, até mesmo, como eu falei para vocês no início do nosso bate-papo aqui, isso tudo acaba sendo discutível. Será que isso realmente aconteceu daquela forma? Se você pegar um ensinamento moral, quando Jesus fala que a caridade, quando ele fala sobre o amor ao próximo, quando ele fala sobre a humildade e simplicidade, isso é algo que é indiscutível. Não é? Se você falar assim que o cara que é humilde é um cara fraco, né, aí é algo já discutível, porque você está discutindo questões morais. Mas agora quando você começa a discutir de fatos que não são conclusivos, aí então você vai se distanciar daquilo que é o mais importante. O amor amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu não concordo com isso. A gente para e fala, peraí, como assim não concorda com isso?
Você acha que o amor ao próximo não é uma lei universal suprema? Você acha que existe algo melhor do que isso, maior do que isso? E aí depois é só analisar as consequências, né? Porque analisando a nossa própria história, a gente vê que onde não existe amor, existe o egoísmo. E o egoísmo sempre gera sofrimento. Então é a própria prática que vai nos levar a esse entendimento. Então se você acha que amar o teu próximo não é uma lei suprema, você acha que odiar o teu próximo, ser indiferente com o seu próximo é o mais importante? Isso pode ser até mais importante até quando você se transforma naquele próximo necessitado, porque aí você vai sofrer o egoísmo, você vai sofrer a indiferença. Então a própria vivência nos leva a esse entendimento, que é o amor que transforma, é o amor que aproxima, é o amor que sustenta. Então na prática o ensinamento moral é isso. Os demais fatos são fatos históricos específicos daquela época que não levam a nada. Existe uma grande preocupação em decorar trechos da Bíblia e tudo mais, muito mais como informação religiosa, como base da religião, do que como uma educação espiritual propriamente dita. Assim como nós estudarmos a vida de Allan Kardec, é muito mais como um complemento para nos dar um entendimento sobre a construção dessa filosofia. Mas o que vai fazer diferença para nós de fato é a vivência desses ensinamentos. Porque eu posso estudar sobre a vida de Allan Kardec, como alguém pode estudar sobre a vida de Jesus, como alguém pode estudar sobre a vida de Maomé, alguém pode estudar sobre a vida de Buda. Estamos estudando fatos para nos dar um embasamento sobre a história da religião. Mas a parte filosófica, moral propriamente dita, ela é comum a todas. Todas as religiões falam a mesma coisa. Até vimos isso quando nós estudamos o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Que ele trazia exatamente num capítulo vários trechos de várias religiões que estavam ali em comum acordo, em pleno acordo. Né? Mas aí com o passar do tempo a gente vai perceber que as religiões vão começar agora a dar muito mais destaque, a dar muito mais importância para essa vivência dos ensinamentos espirituais do que propriamente dito em termos de religião. Né? Deixa eu ver aqui. Não, mas nesse caso, Tico, que você colocou, que o Hermes lembrou lá em cima, estudar sobre a genealogia são aqueles fatos que dão base para a religião, como eu falei para vocês. Então, saber a linhagem era muito importante para os judeus naquela época. A sua história, você representava a história da sua própria linhagem. Então isso era importante para aquela época. Quem você era numa determinada sociedade dependia do conhecimento que você tinha sobre a sua linhagem familiar. Então o indivíduo não tinha identidade como nós temos hoje. Você pega a sua certidão de nascimento, tem o seu nome, nome dos seus pais, nome dos seus avós e coisa e tal. Naquela época, quem que você é? Ah, meu nome é fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano. E se esse indivíduo tinha uma linhagem nobre, é muito mais importante ainda. Então, assim, estudar sobre genealogia, para aquela época, hoje as pessoas decoram muito mais por uma questão de educação religiosa. É aquela escola dominical que ensina, aquela história do estudo bíblico que ensina, mas em termos de valores propriamente dito, isso aí tem pouca importância. Então, para muitos, se você pegar um muçulmano, ele acha muito mais interessante estudar a genealogia de Maomé do que se preocupar com a história de Jesus. Sim, os muçulmanos aceitam a mensagem de Jesus com grande valor, porque Jesus é visto como um profeta, como mais um profeta. Mas o profeta supremo é exatamente o profeta Muhammad. Então, assim, essa questão da genealogia, ela é também bastante significativa. Eu me lembro de um estudo que foi feito pelo Haroldo Dutra Dias, foi até mesmo um estudo sobre a Gênese bíblica, né, que ele apresentou. E isso está na internet, no YouTube. Se vocês colocarem lá a Gênese Haroldo, vocês vão encontrar o curso completo que ele está dando, é um curso ótimo. Ele sabe muito sobre esse tema. E ele levantou uma questão curiosa. Ele falou assim, todo mundo fala sobre a linhagem de Jesus. Porque Jesus foi filho de José, que foi filho de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, até chegar lá no rei Davi. Ou até passar dele também, porque eu não conheço essa história. Quem traz essa informação, se eu não me engano, é Mateus. No livro de Mateus, lá no começo, tem toda a linhagem. Mas aí ele levanta uma questão.
Jesus não é filho de José, ele não é filho do Espírito Santo, então ele não é do sangue de Davi. Olha que coisa curiosa. E agora? Desmancha esse nó. Se você estuda a linhagem dele, para que você se preocupa com a história de Jesus? Se ele não é filho consanguíneo de José. Ele é ali um enteado, um filho adotivo. Então, José era. Mas acontece que como Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, ele não é filho de José. Se ele não é filho de José, ele não é da linhagem de Davi. Viu só que é só espremer que a coisa geme? Que a coisa fica complicada? Mas em termos de estudos históricos, estudos bíblicos, sobre geografia e coisa e tal, isso é importante para quem faz parte da religião que abraça esse tipo de crença. Né? Nós estudamos sobre todos os livros publicados por Kardec, estudamos sobre todas as suas publicações. Isso é importante para quem? Para nós espíritas, que estamos aprendendo sobre a base da doutrina espírita, da forma como ela foi construída, quem foi o homem, qual era a sua história. Vimos ali que Kardec nasceu em tal dia, que ele foi estudar com Pestalozzi, que ele foi para a Suíça, depois que ele voltou, que ele fundou uma escola, mudou de nome. Para nós isso é importante. Para quem não estuda a doutrina espírita não faz diferença nenhuma. Não sabe nem quem é e nem tem interesse em saber. Né? Pois é, mas sabe o que acontece, o Tico Teco? Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa genealógica da minha família e encontrei 9 gerações. E é uma coisa curiosa, gostosa de fazer. É como se fosse um álbum de figurinha que você vai colando fotos, né? Vai montando a sua história, né? Agora, para quem, quando você tem religião envolvida, que é algo mais apaixonante ainda, conhecer isso é... Eu tenho aquelas crianças assim que eu já vi assim de escolas assim que estudam a Bíblia assim, que fala essa linhagem na ponta da língua, como se estivesse recitando uma tabuada. A mesma coisa acontece com musiquinhas que você aprende para decorar todos os livros da Bíblia. Começa ali com Gênesis, vai para Êxodo, depois vai para Levítico, depois vai para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. E fala isso como o quê? Como parte da escola religiosa a qual você pertence. É importante para ele saber aquilo? Sim, assim como é importante para nós saber aquilo que nós estudamos. O indivíduo fala assim, nossa, eu tenho uma Bíblia dourada na minha casa. Eu tenho 5 livros da codificação, tenho a revista espírita completa. Quer dizer, nós vamos juntando e colecionando aquele material que para nós é importante, para eles não. Eu tenho aqui em casa a Bíblia, eu tenho aqui em casa o Alcorão, tenho aqui em casa os livros da codificação. Então, quer dizer, material que você vai juntando de acordo com os seus interesses. Tem pessoal que tem ali a revistinha do Maurício de Souza. Mas o que vale é o quê? É o conhecimento que cada um tem. Mas é importante a gente lembrar que você tem o desenvolvimento intelectual. Né? Legal, Savagem, bom dia. Né? Então você tem... Eu tenho só de Bíblia aqui em casa. Isso, a Vânia que me deu de presente ao Corão, inclusive. Né? Então, assim, em Bíblia aqui em casa eu tenho acho que 4 Bíblias digitais. Católica e Bíblia evangélica. Que eu fiz comparação, não cheguei a fazer um estudo não. Fiz comparação, tenho a Bíblia citada recitada por Cid Moreira, tem uma outra Bíblia recitada por um evangélico, tem um livro que fala sobre interpretação da Bíblia, feita por um americano. Né? Então, assim, você vai colecionando material porque é algo que é importante para o seu estudo. Né? Mas o mais importante de tudo, a gente está fortalecendo o nosso aspecto intelectual, mas nós temos que fortalecer principalmente o nosso aspecto moral. É importante você saber de tudo isso em termos de conhecimento? Sim, é importante. Mas isso só vai realmente ter valor se isso fizer com que você se transforme sofrendo o efeito que a religião de fato deve te proporcionar. Assim que resolvido. Valeu, professor. Beijão. Então é assim que a gente começa a entender o porquê de uma escola religiosa. Para que serve uma escola religiosa? Ela serve para te trazer instrução para que você depois aplique isso na sua vivência do dia a dia, na sua vivência, na sua existência de um modo geral. Se nós ficarmos presos apenas às letras, aos livros, aos dogmas, às ideias, não vai fazer diferença nenhuma.
Não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. E para nós espíritos é fundamental. Não adianta sermos um sábio, decorarmos passagens do livro dos Espíritos, termos lido o livro dos médiuns, decorarmos o livro A Gênese, isso não vai fazer diferença nenhuma. Nós temos pessoas que são absolutamente ignorantes com relação a temas doutrinários, mas são pessoas extremamente valiosas em termos de generosidade, de fraternidade, de caridade. E são essas pessoas que vão se elevar para poder chegar no caminho que todo mundo quer. Só que muitos buscam essa elevação pelo desenvolvimento do intelecto, o que é um equívoco, e há aquelas que buscam pela transformação moral, o que é o certo. Essa transformação moral vai ser muito mais sólida se ele tiver essa base intelectual desenvolvida também. Esse que é fundamental. Né? O Tico Teco lembrou, né, para efeito de julgamento ficou óbvio no ensino de Jesus que são as obras que contarão no final das contas. Ficou óbvio para aquilo que foi trazido, mas não ficou tão óbvio para aqueles que não entenderam a mensagem. Então, para muitos é muito mais interessante você decorar a mensagem do que vivê-la. Nós temos hoje a possibilidade de entender que sim, você pode decorar, mas não esqueça de vivê-la, porque é essa vivência que vai fazer a diferença. Isso está muito claro. Então, temos que começar a ver esse nosso mundo hoje com mais fraternidade, com mais abertura, com mais compreensão, sabendo que cada escola tem ali a sua linha de pensamento, mas todas elas convergem para o mesmo ponto, que é esse crescimento espiritual. Só que nós temos essas interpretações, essas guerras comerciais, essas guerras dogmáticas, uma religião querendo destruir a outra, uma religião querendo ser mais poderosa que a outra. Isso é um equívoco que, lamentavelmente, vai trazer um atraso significativo para todo mundo, né? O Wagner colocou: gosto de utilizar a Bíblia ao fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo para contextualizar a citação evangélica. Sim, é fundamental. Como eu falei para vocês, o conhecimento da base daquilo que nós estudamos é importante para você ter argumentação, para você ter justificativa para aquilo que você fala. Então, o objetivo é esse: você estudar aquele ensinamento moral, aquela filosofia. Para você chegar nela, se você tiver uma base intelectual bem elaborada, as suas argumentações serão muito mais sustentadas. Para não ficar falando em vão, ficar falando no vazio. É importante ilustrar, é importante desenvolver. Né? Por isso que eu sempre trago para vocês aqui, eu procuro sempre focar naquilo que nós estamos estudando, né? Sem dúvida, Titeco, sem dúvida. Né? É o egoísmo, é ainda a infantilidade, o primitivismo, é por aí que a gente vai errando, lamentavelmente. Né? Então, de um modo geral, a gente vê que assim, os nossos estudos é o que eu procuro fazer, bem ou mal é o que eu tento fazer, não sei se eu consigo acertar, mas eu sempre trago para vocês assim, eu pego aquele tema que é importante para nós, para o nosso entendimento da doutrina, para a vivência daquilo que é trazido, mas eu procuro fundamentar bem, né, com complementos, com novas citações, com nova visão. Então, assim, para a gente poder ter uma visão global da coisa. Porque sem essa visão global, a gente vai ficar sempre naquela... como se fosse assim, caçando borboletas, né, ficar pulando para tentar pegar coisa que está voando. Quando a gente tem um pé bem fincado, aí você pode dar passos sólidos. É assim que eu tento fazer. Né? Então a gente vai tentando crescer cada vez mais, né? Eu vou tentando, né, Wagner? Vamos ver se a gente consegue chegar até o final, né? O Wagner, o Brás colocou, né? Será que de 1 a 10 a Terra já está em nível 4? Brás, Kardec, os espíritos disseram que a Terra é um dos planetas mais atrasados que tem. Então eu diria que nós estamos do 2 indo para o 3. Eu colocaria dessa forma ainda. Nós estamos ainda crescendo, né? Estamos nos desenvolvendo, esclarecendo, né? Então, de um modo geral, eu colocaria dessa forma. Do 2 indo para o 3 com otimismo. Com otimismo. A Miri lembrou aqui, né? A gente vê que os maiores exemplos que temos independem da sua religião. São respeitados pela sua conduta moral. É verdade, é. A gente tem, por exemplo, Gandhi, Madre Teresa e Chico Xavier. Aí você analisa a cara dos três, a roupa dos três, a religião dos três. E você para e olha a conduta dos três. Se destacaram, sem dúvida nenhuma, por aquilo que eles são. Não por aquilo que eles estão vivendo ainda. Não pela crença que eles abraçavam. Né? Então somos nós que levantamos essa bandeira, mas eles não.
Lembrando sempre, né, que a religião dos espíritos, como os próprios espíritos dizem, a religião dos espíritos é a religião do amor. Não é a religião terrena, a religião humana, né? Então é isso aí, pessoal. Bom, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, foi só uma introdução para a gente chegar nessa parte mais específica da vivência de Jesus naquela época, nos seus milagres, nas suas predições. Então eu achei necessário a gente comentar um pouquinho, né, apesar da gente ter se estendido um pouco mais e se desviando daquele nosso foco principal. Então nós vamos entrar aqui agora no capítulo 15, os milagres do Evangelho, e temos ali as observações preliminares, e depois Kardec vai falando um pouquinho sobre cada passagem que ele achou interessante selecionar da vivência de Jesus, daquilo que foi relatado, né, pelos evangelistas lá nos evangelhos. Então, esse vai ser o nosso próximo tema na quarta-feira, né, quando a gente volta a falar sobre esse assunto. Amanhã a gente volta a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a gente também vai comentar um pouquinho amanhã sobre falar um pouquinho desse nosso estudo. Né, lembrando mais uma vez que na semana passada nós iniciamos, né, o nosso estudo depois do nosso recesso, fizemos ali a leitura de alguns textos da Revista Espírita só para fazer um aquecimento, e a partir de hoje a gente começa o nosso estudo propriamente dito, seguindo aquele nosso conteúdo programático. Tchau, Norma, vai com Deus, beijos. Então é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu vou passar para o nosso amigo Elcio, que vai fazer um encerramento para nós, e em seguida a gente volta para concluir o nosso estudo. Não foi nem resumo, Dudu, foi mais uma introdução, né, de um bate-papo sobre aquilo que a gente vai encontrar a partir do nosso próximo estudo. Né, nós vamos falar sobre o Novo Testamento, falar sobre tudo aquilo que foi colocado por Kardec a respeito de Jesus. Então foi só uma introdução, um bate-papo para a gente dar uma aquecida. Tá? E principalmente para falar para vocês da resistência, né, que eu tenho de estudar esses fatos, exatamente porque é difícil você falar assim, nossa, mas está escrito que tal coisa aconteceu. Quer dizer, está escrito, mas você daria a sua vida por essa verdade? Né? Você tem certeza